Pai, mais uma vez, que seja sempre feita a tua vontade. Assim seja. Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos na casa, mais uma vez. Hoje é uma noite de estreia, né? Nosso irmão Anderson, palestra dele, preparou com tanto carinho, a gente vem acompanhando aí faz tempinho já que ele está com todo o cuidado do mundo preparando. Temos certeza que vai ser uma ótima palestra. Vou dar dois recadinhos rapidinho, depois eu vou sortear os livrinhos nossos. O primeiro, dia 19 agora, sábado agora, vai ter um seminário sobre reunião mediúnica com o pessoal da Luz Intermunicipal de Bauru. Guilherme Miguel, todo o pessoal de lá vai vir para fazer esse seminário. Vai começar às 15 horas, terminar às 17, né? Isso. Aí tem um coffee break ali no meio do caminho. Quem for participar, quem quiser participar, é só falar comigo ou com o Edson, que a gente, só para a gente saber, ter uma noção mais ou menos de quantas pessoas, e deixar tudo prontinho, tudo certinho, né, pessoal? E dia 4 de dezembro, lá no 13º quarteirão, vai ter o evento de cartas psicografadas, as cartas consoladoras, lá que é o médium Newton Stuck, que vem com a equipe dele, fazer esse trabalho. Vai começar às 9 horas da manhã, tá? E vai até umas 5h30, 6 horas, então um trabalho um pouco extenso. Vai ter palestras durante todo o dia, vai ter feirinha lá para o pessoal alimentar, tudo. Só que quem for querer a carta, primeiro tem que chegar às 9 já para fazer entrevista, tudo certinho, e depois se quiser sair e voltar, aí fica a critério, tá bom? Só os livros, né? Então vamos lá. A entrada lá é franca. A entrada é franca, exatamente. Eles pedem, se possível, levar um quilo de alimento não perecível. Isso aí. Então, para os doentes do purgatismo. os alimentos que vai ser arrecadado vai ser todo doado lá para o purgatismo, certo? O Zé Roberto comentou alguma coisa de arrecadação para a casinha da sopa, o Zé Roberto no mercado, sábado agora? Sim. Vocês vão estar no João Serve Ou Nações. no Nações. Eles vão estar 8 até as 4, até as 3, uma coisa assim. arrecadando lá para casa, né? E nós aqui também, né? Quem quiser passar lá, levar uma sacolinha, quiser trazer para cá, a gente caminha para lá. Que é posto da arrecadação permanente. O médico de transporte. Então, o método de transporte nosso carrega. Certo? Então vamos lá. Anderson, de 1 a 23, por favor. 14. 14. Quem está com o número 14? No cantinho da folha. Não, número 3. Número 14. 14 perdeu. Então vamos pro 15, né? Isso. Número 15. Então ó. Fala de 1 a 23, por favor. Eu? 7. 7. Fala de 1 a 23, por favor. 12. Número 12. Nossa, eu lembro o livro. Então, assim, acho que eu falo do número 6. Algum quase não tem, viu? Não tinha. Certo? Então, os recados. Anderson, você já é de casa, mas a casa é sua. Obrigado. Mais sua. É sua Um hoje. pouquinho mais. E o povo tá tranquilo o horário, que eu já avisei o pessoal meia-noite. Então, sabe o que eu estava anotando aí? Que eu não vi ninguém que aquelas não faziam aqui. Então, esquecemos de avisar o pessoal. Vai levar meia-noite? Nós temos Tem que for firme? Tá bom. É uma honra tentar passar um pouquinho do que eu conheço para todos vocês. E o tema que eu escolhi foi da parábola da ovelha perdida. Eu tirei do Novo Testamento pela tradução do Emmanuel, do Haroldo Dutra Dias, lá em Lucas 15, de 1
7. Então vamos ler a parábola. Estavam se aproximando dele todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este acolhe pecadores e come com eles. Contou-lhe uma parábola, dizendo: Qual homem dentre vós possui 100 ovelhas e, perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e sai em busca da perdida até encontrá-la? Encontrando-a, alegre, a coloca sobre os seus ombros e, após, dirige-se para a sua casa. Convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque encontrei minha ovelha perdida. E eu vos digo que, desse modo, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não tem necessidade de arrependimento. Parábola bem, vai pegar bastante, né? Para me passar para vocês o que eu trouxe, eu quero dar o foco nessa, para vocês compreenderem a minha visão dentro dela, essa primeira parte, do 15 ao 3. Estavam se aproximando dele todos os publicanos e pecadores. Os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: Este acolhe pecadores e come com eles. Aqui eu entendo, pessoal, que quem estava se aproximando deles eram os publicanos e os pecadores. Estavam chegando até ele, né, até Jesus, que já estavam falando com o povo. E quem estava ouvindo dentro desse povo, eu entendo aqui que é os publicanos e os escribas. E como os publicanos e os publicanos e os escribas, eu me confundi aqui. Os publicanos e os escribas eram os que estavam ouvindo ou falar quando se aproximaram os pecadores. Foi aí que eles comentaram e falaram, vamos dizer, mal, fofocando dos pecadores, né? E falou que comem com ele. Daí foi quando Jesus disse a sua palavra, contou-se uma história. Olha lá. Vamos dizer então, passar rapidamente aqui, o que era fariseus. Os fariseus são os doutores da lei daquele tempo. Ali eles eram considerados pelo povo como os maiores da lei, os que mais tinham entendimento. Rapidamente eu vou dizer aqui que eles seguiam duas leis, a lei escrita e a lei oral. O que seriam essas duas leis, escrita e oral? A escrita seria os 10 mandamentos, psicografia de Moisés, todo mundo sabe, né? A lei oral foi toda aquela adição que ele fez para conter o povo na época. Seria, vamos dizer, a nossa lei hoje, que vai mudando conforme a evolução do homem, conforme as necessidades do homem. Essa é a lei. E provavelmente, nós podemos notar que tanto naquela época como nessa, a gente sempre damos um jeitinho para dar uma mudadinha nessa lei, né? Tá a nosso favor. Os escribas. Quem eram os escribas? Também muito conhecedor da lei. Inclusive aí, eu arrisco dizer que eles tinham mais conhecimento até que os fariseus. Porque eles tinham que saber várias línguas para reportar a seus mestres. Então, se ele podia estar em qualquer parte e tinha que traduzir o que é falado, o que estava contra a lei, o que não estava atuando nas escrituras, e passar para o seu amo, né, para o seu mestre, para quem ele servia, para ver se estava certo e pedir a correção ou deixar entrar. Então, eles se achavam os maiores. E nem sempre eles eram muito justos, né? Sempre procuravam as coisas mais para eles, né? Muito materialista, querendo muitas coisas para si mesmo. O que se aproximava? Os publicanos. Quem era publicano? Publicano era os judeus que cobravam impostos do seu próprio povo, considerado pelo seu povo como traidores. Porque como você pode, um irmão de sangue, que eles dizem, né? Vir cobrar dinheiro nosso para passar para Roma. Então ele é considerado pelo seu povo como um pecador, uma pessoa ruim, má. E nem sempre eles eram tão justos, cobravam. Porque Roma já cobrava um alto imposto.
Eles iam, a sua maioria cobrava um pouco mais para eles. Não eram todos que eram muito justos com os impostos de Roma. Pecadores, e também se aproximavam de Jesus. Quem eram os pecadores? Era todo o povo que não seguia a lei mosaica, os criminosos, as prostitutas, os doentes, todas as pessoas eram a escória, considerados junto com os publicanos os pecadores. Então esse povo era o que precisava e queriam ser resgatados, queriam ser acolhidos e ouvir uma mensagem de Jesus, que era o que mais precisavam, que se aproximavam. E os fariseus e os escribas, como os muito materialistas e doutores dentro do seu ego, fofocaram deles. Daí Jesus começa. Vamos agora entrar na parábola em si, mais falada. Qual homem dentre vós possui 100 ovelhas? Jesus inicia essa palavra dizendo. Reparem aí, pessoal, uma questão que eu quero que vocês observem bem, e Jesus coloca: qual homem dentre vós? Olha a didática, a inteligência de Jesus. Por isso que ele estava aí uma vez e ele passou tudo que nós precisamos até hoje, mais de 2000 anos aprendendo com ele. Ele pegou todo esse povo e só não estava falando para ele. Ele trouxe a pessoa, o indivíduo, para dentro da parábola, quando ele colocou: qual homem dentre vós possui 100 ovelhas? Então pega, coloca dentro do contexto para entender. E naquela época, quando você fazia isso, as pessoas, os fariseus que tinham uma didática diferente de aprender, já se colocavam como o indivíduo da história. Quem são as ovelhas? As ovelhas são todos nós. Então todos nós, todos os encarnados e desencarnados do planeta. São todos ovelhas, ovelhas de Deus. Qual que é a característica principal das ovelhas? Nós somos todos dóceis, com postura simples, somos frágeis. Nós temos o hábito de doar incessantemente, aprender sempre e sempre estar em sintonia com o seu pastor. Esse é o nosso objetivo, por isso que Deus nos colocou Jesus como o maior pastor. Essa é a característica principal da ovelha, que nós todos somos as ovelhas. Ah lá, Jesus iniciando a parábola para todos, seguindo na parábola e perdendo uma delas. Quando nós aqui, todos os espíritos aqui na Terra, estamos aqui, em outros órgãos nós vamos falar mais aqui na Terra, estamos encarnados, desencarnados, nós estamos como a nossa postura aqui, assim, Jesus nos abraçando. Nós estamos sempre abraçados, por mais que não sentimos, estamos abraçados com Jesus. Estamos. Ele sempre quer e necessita do nosso abraço, como nós muito mais dele. É assim que a nossa postura aqui, assim que nós deveríamos estar em sintonia com Jesus. E é assim que ele nos quer. E como nós podemos nos perder de Jesus? Afinar a sintonia, como a gente vamos se desligando e saindo do braço da conchego de Jesus. O materialismo é exatamente o que os fariseus e os escribas mais gostavam naquela época, do materialismo. Eu coloquei aqui a cidade, então dá para ver todo mundo aqui, estou na frente? Não. A cidade, eu coloquei assim uma cidade ali para vocês notarem que ali dentro de uma cidade grande tem tudo que há de materialismo, está ali. Tudo que vocês for pensar tem uma cidade. Então a imagem do materialismo em si, a cidade grande. Quando nós viramos as costas para Jesus, como viramos as costas para Jesus? Viramos as costas para Jesus quando paramos de agradecer quando acordamos, fazer uma prece. Na hora do almoço, agradecer pelo alimento, agradecer pelo dia maravilhoso. Ao dormir, fazer uma prece, agradecendo pelo dia. Assim nós começamos, terminando, tirando isso desse negócio pela correria, a gente vai se afastando, afinando nossa sintonia, diminuindo nossa conexão com Jesus e olhando mais para as coisas da corriqueira, que é o materialismo que nos puxa, e vai acontecendo o quê? Nós rompemos o elo de ligação com o Cristo. Quando rompemos o elo de ligação com o Cristo, damos margem
para espíritos zombeteiros, para amigos zombeteiros, influenciações, para nos tirar de um caminho até aqui legal que estávamos cumprindo. Damos marcha para grandes tentações. Daí eu tirei do livro Confia e Segue, de Emmanuel, a lição Tentação. O que Emmanuel diz para nós nessa lição? Somos todos tentados pelas forças exteriores da vida, segundo a nossa necessidade de purificação interna. Isso equivale a dizer que cada criatura sofre a tentação conforme a natureza que lhe é própria. O que Emmanuel está querendo mostrar para nós nessa parte aqui? Purificação interna. O porquê que nós olhamos muito para o materialismo das nossas muitas encarnações. Se nessa estamos assim, porque a passada foi muito pior. Então, se está bom aqui, foi bom ou pior. Se está ruim aqui, foi muito pior para trás. Isso seria a nossa purificação interna de vidas passadas, que vai nos trazendo nas tentações, conforme a natureza que lhe é própria. Então, a natureza de muitas e muitas encarnações no eu. Continuando ainda na mensagem, mais à frente: não te creia simplesmente tentado pelas outros a descida ao despenhadeiro das trevas. Somos nós mesmos que, estendendo o fio do desejo, atraímos em nosso prejuízo ou em nosso favor a companhia que nos acrescentarão as forças para a queda nas sombras ou para a ascensão da luz. Aí Emmanuel diz tudo aqui, né? Não adianta a gente culpar nosso amigo que vai levar nós para algo que nós não queremos, um espírito que está falando no nosso ouvido, alguma coisa assim. Não é a nossa tendências do passado que traz, é o nós que queremos, a nossa força de querer algo que é hoje que a gente podemos dizer desnecessário, o excesso. É muito desnecessário. Não precisamos de tanto materialismo assim para viver bem. Para continuarmos, vamos pôr um vidinho para vocês refletir. Reflexão, né? Eu adoro. Vocês repararam que quando começou, a borboletinha vinha vindo e o pastor estava de olho, né? Olhando. O que é esse pastor olhando? Isso aí é o nosso guia. É a espiritualidade boa nos observando sempre olhando para nós. Sempre vendo o que nós estamos fazendo. O que é a borboletinha que nós falamos? As nossas tentações, nossos amigos, as tendências passadas, tudo isso daí que vai trazendo. Daí eu falo para vocês, bom, se é tão fácil assim, então por que quando eu estou saindo da conexão de Jesus, ele não me traz de volta? E o livre-arbítrio? Nós temos o livre-arbítrio, por isso que vai deixar a tentação vir para nos testar, nos fortalecer, né? O que acontece quando nós vamos saindo ouvindo as más tendências, ouvindo nossos amigos ou uma inspiração negativa? Puxando do subconsciente, provavelmente vai nos trazer para algum desses pontos dentro do materialismo, nós vamos achar interessante. Se nós não estivermos mergulhados dentro do negativo ainda, dentro da criminalidade, dentro da droga, dentro de algo já pesado, que aí é meio um pouco mais difícil esse acesso, que já aconteceu, mas não houve a percepção. O que acontece quando iniciamos essa caminhada errada? Vem o pastorzinho de novo e para a ovelha.
Quem é esse pastorzinho agora que para a ovelha e dá um conselho? É as leis universais de Deus. São o que está gravado na nossa consciência. Nós somos seres divinos. Fomos criados de amor. Então, toda vez que nós vamos fazer algo de errado, o primeiro estalo que dá na mente conflita com isso, porque somos todos bondade. Se estamos no erro, é por vontade nossa, não de Deus. Então, vai sempre haver, naquele primeiro momento, uma reflexão. Para que tem algo errado. É aí que entra vigiar e orar, que Jesus ensinou a Pedro. Vigie primeiro, depois ore. Porque na vigiar, a nossa atitude, o que vai nos fazer bem, o que vai nos fazer mal, vai nos dar força na hora de orar, a aproximação dos nossos guias, das pessoas boas, direcionado para nós, para conseguirmos sair dessa má tendência, dessas tentações que nos levam para perto. Vamos lá, vamos colocar assim o nosso dia a dia dentro do caminho, porque a ovelhinha não ouviu, né? Não ouviu a nossa consciência pedindo para não ir. Então nós vamos para lá. Daí eu coloquei essa imagem aí da mulher com bastante braço aí, simbolizando vários trabalhos, né? Então todos trabalham. Para que nós trabalhamos bastante hoje dentro de um período de 8 horas normal? Na primeira lá, para termos uma renda e termos uma família, e aos finais de semana curtir com a nossa família, ter um prazer com a família, ter uma alegria em estar com a família, gostar de se divertir, trazer a união familiar. E às vezes até com um amigo alguma coisa. Então, aí nós estamos trabalhando no cotidiano normal e construindo isso. Nós procuramos muito mais elevar o nosso ego e mostrar nossas vontades, de ter muito de necessidades. Pensamos em quê? Para fazer isso nós precisamos de um carro e levar a família para passear em todos os lugares com carro. Porém, quando a gente está procurando o excesso de dinheiro, eles não querem um carro, eles querem o carro. E quando nós vamos querer o carro, o dinheiro tradicional do trabalho nosso não funciona, não dá, não chega nesse carro, não dá para ter. O que nós vamos fazer de primeiro? Trabalhar um pouco mais, ou aumentar um pouco a hora de serviço, ou trabalhar ao sábado. Tá? Consegui o carro, trabalhando um pouco mais, vou ter mais cansaço físico, vou me divertir com a família, mas menos, mas vou estar lá com a família, visitando a família com o carro. Próximo passo, quando você tem a família e o carro, uma casa dos sonhos. Só que a casa dos sonhos é a casa dos sonhos. Ali eu coloquei com a praia, não precisa ser na praia, né? É demais também, é um pouco mais que a casa dos sonhos, mas é para trazer. Já que é para ser sonho. Já quer ser sonho, eu sou da praia, né? É o melhor dos sonhos. Então, é uma piscina dessa para ter 50 pessoas nadando ao mesmo tempo. Mas se a gente não quer a nossa casa simples, modesta, bem arrumada, porque você tem um carro de 200 mil, você vai ter uma casa de 200 mil, não dá certo. Se o carro vale mesmo tanto que a casa, não dá. Então, vocês vão fazer o quê? Trabalhar um pouco mais para ter uma casa de 1 milhão. O carro ficar abaixo da casa, a casa acima, e a hora que todo mundo vê, a sua casa fica tudo contente. Aí eles vão tirando mais ainda tempo da família, mergulhando mais. Olha a influência espiritual, a influência dos amigos que querem a sua queda, fazendo você focar na matéria para diminuir o que realmente importa para Deus. A alegria familiar, a alegria com os amigos. Enfim, tendo isso, o que nós vamos querer? Viajar. Quem quer ir para a Praia Grande? Todo mundo, mas você tem uma casa de 200 mil, um carro de 200, uma casa de 1 milhão, você não vai para a Praia Grande, você quer ir para Paris, você quer ir para o Caribe. Tá? Mas hoje tem excursões que você pagando por mês fica barato. Até concordo, não fica tão caro. Mas aí você está lá, você não vai para ficar um final de semana. Ficar uma semana no mínimo, e essa é uma semana aí que vai trazer muitos gastos, aí vai ficar caro, né? O que acontece? Já a sua carga horária já não dá mais, porque você já está trabalhando mais de 8 horas, trabalhando no sábado, provavelmente negociando serviço no domingo, e não está dando, é muito gasto. O que você vai começar a fazer? Em vez de você ver o seu amigo do trabalho
fazendo algo errado e lá, ó, tá errado, vou te ajudar, faz certo. Não, você vai para o seu superior e fala, ele errou. Você ganhar o cargo dele ou se crescer mais na empresa. Ou vai passar uma rasteira nele, passar informação de uma empresa para outra para receber bônus dos de fora, não da sua empresa. Você começa a ganhar, você começa a cair no erro, começa a entrar, mergulhar dentro de um caminho meio difícil de volta, né? Então, o que acontece? Você se perde. Ah, eu me perdi, mas agora eu tenho dinheiro para viajar. Agora, você tendo tudo isso, eu duvido que você vai para Paris, porque você vai ter medo de roubar sua casa. Eu duvido que você vai sair do seu carro para ir no churrasco com um amigo, porque você tem medo de riscar seu carro. Você não vai levar a sua família no parque, porque você tem medo de alguém bater no retrovisor, ninguém vai ter dinheiro para pagar. Aí você não quer gastar, porque você já virou um materialista, você não quer mais tirar o dinheiro do bolso. Então, você não vai sair mais com a família, a sua família vai ficar presa, você vai perdendo os laços com a sua família, divórcios, filhos rebeldes, é assim que vai acontecendo. Acontecendo isso, o que você vai acontecer? Nós vamos começar a correr atrás de remédios para sair dessa. O primeiro passo é a cada negociação você fumar. Para distrair, ou cada início de negociação você vou dar um fumo para mim ficar mais calmo, vou dar um trago, daí eu vou conversar. Final do dia ou um tempo do dia eu vou tomar um uísque, uma cerveja para relaxar, porque eu trabalhei muito, estou relaxando. Só que essa carga de trabalho é tão grande que tanto um pouco de cigarro, um pouco de cerveja não dá. Você vai ter que se alcoolizar. Mesmo assim não vai conseguir dormir, vai entrar em remédios para dormir, remédios injetáveis e muitas vezes drogas, para ter aquele momento de felicidade, aquele gozo que você teria com a família, você vai procurar em drogas. E aí você vai se perder muito mais. Então é bom ter coisas, é ótimo ter coisas, é muito bom, mas nós temos a obrigação de conquistar uma casa, um carro, ter alegria com a família, mas tomar cuidado e vigiar o que está acontecendo no seu círculo de influência nessa conquista. Mas tem pessoas que conseguem ter, muitas pessoas ricas que conseguem ter isso. Conseguem, não é muitas, são muito poucos que conseguem ter. Esses muitos que têm e mostram isso, eles estão dentro desse medicamento. Porque eles não têm, você vai perguntar para muitos que já que morreram, aquele da Apple lá, como é o nome dele? Steve Jobs. Ele falou que ele tinha muito, mas não tinha nada. Ele não tinha aquela felicidade mais. De tanto dinheiro que ele tinha, ele não tinha nada. Por isso que eles doavam, mesmo assim não preenchia mais. Vamos ver aqui, Emmanuel tem a dizer para nós aqui. Olha lá, no livro Pão Nosso, na mensagem 16, ele diz: o homem obedece a toda hora. Entretanto, se ainda não pode definir a própria submissão por virtude construtiva, é que não raro atende, antes de tudo, os impulsos baixos da natureza, resistindo ao serviço de autoelevação. Aí o porquê nós temos que vigiar? Nós temos muita tendência negativa, nós temos muitas encarnações que nos levou à queda. Diz que Jesus falou a Pedro: vigiai, Pedro, vigiai, depois orai. Vamos andando um pouco ainda na palavra. Deu para ter uma ideia, um dos pontos que nós se perdemos, né, nessa caminhada aí. Seguindo lá, não deixe as 99 no deserto. Uma se perdeu. Jesus é o pastor e vai atrás dela. E as outras 99? Por que ele deixou no deserto? As outras 99, nós podemos dizer que elas são de ovelhas, vou arriscar como nós aqui, que estamos procurando nos espiritualizar, procurando ser melhor. Não somos melhor, nós estamos procurando ser melhor, procurando estar no caminho, estar na evolução, seguir nossa senda evolutiva. Estamos procurando. Então, o que é o deserto? Coloquei no deserto com um pouquinho lá para simbolizar nós dentro do deserto. O deserto é a solidão, o deserto é o silêncio. Eu estou para arriscar para dizer para vocês que hoje em dia ficar em silêncio é muito difícil. Hoje, a gente entrar dentro de nós, sentir o nosso silêncio interior, é algo que assusta. Eu vou dar um exemplo antes de
comentar um pouco aqui, no espelho. Quem consegue, depois de se arrumar, as mulheres passam batom, se arrumar, os homens pentear o cabelo, que é só jogar uma linha, acabou de se arrumar, fica 5 minutos olhando para o espelho, para você. Alguém consegue? Eu não consigo. Acho que ninguém consegue. Fica 5 minutos se olhando no espelho. Perturba. O que eu estou fazendo aqui olhando para mim? Que perca de tempo. É desnecessário, vai embora. Você não consegue. Você não consegue. E o que seja o deserto? É nós dentro de nós, é nós dentro da nossa consciência. Por isso que hoje perturba. O que o silêncio vai trazer para nós? Uma sensação de solidão interna. Vai trazer à tona todas as vozes internas, muitas memórias, muito desejo que vai bem rapidamente, conquistas positivas e negativas. Entre elas, tristezas, dores e dúvidas. Por esse motivo, que o deserto é um lugar muito íntimo, é um lugar de muito medo de ficar. Temos medo de enfrentar os nossos erros, as nossas tendências. Ele também traz o deserto uma coisa muito interessante, uma força que vai trazendo, uma força bem misteriosa, que vai trazendo de nós, se você tiver a coragem de ficar em meditação, de orar, e pegar um minutinho antes de dormir, dentro de si, refletindo como na mensagem, na pergunta 912, né? Do Santo Agostinho. Santo Agostinho 919, né? 919, isso. Ali ele coloca, ele estava no deserto dele procurando as coisas boas e as coisas ruins que ele fez para consertar. O deserto mais ou menos isso. Só que com o tempo, a gente meditando, pensando no que nós temos, enfrentando nossos medos, enfrentando e até recebendo, eles vão despertar a percepção. Para quem? Para o nosso guia espiritual. Ele está sempre ali, sempre com nós. E ele está na nossa consciência. Poucos conseguem vê-los. Os médiums mais ostensivos vê. Uns sentem, mas ele está com nós. Então, toda vez que nós começarmos a meditar por um certo tempo, que enfrentarmos essas vozes que vai nos perturbar, que vai nos julgar todo o tempo, nos comparar, assim que nós conseguimos silenciá-la, vamos ouvir o nosso guia. É ele que vai estar falando na nossa cabeça, ele que vai estar nos aconselhando. Então é isso que Jesus quis fazer com aquelas ovelhas. Vendo que uma se perdeu e as outras estavam firmes ali, ele deixou elas no seu íntimo, deixou ela na sua consciência, com o seu guia para reflexão e fortalecimento. Olha lá que o Alírio diz para nós, não precisava nem falar, só colocar essa mensagem do Alírio aí. O deserto é um local ermo, afastado, sossegado. É que as vozes que alertam a consciência só poderão de fato ser ouvidas se o ser espiritual estiver liberto das demais impressões que as influenciam. Portanto, deserto aqui significa na solitude de si mesmo, ouvindo a voz da consciência, o seu guia espiritual, o seu anjo da guarda. Está no livro Equilíbrio Existencial, maravilhoso livro, não consegui terminar de ler ainda, porque eu estava desenvolvendo a palestra, não consegui finalizar esse livro. Tá vendo? É livro de estudo, né? Que nós temos que fazer. Vamos andando ainda na parábola, deixando as 99, o que acontece? E saem em busca da perdida até encontrá-la. Olha lá, Jesus saindo, o bom pastor saindo atrás da que se perdeu e as 99 ficando. Eu quero que vocês observem também essa palavrinha, até encontrá-la. Olha que interessante isso daí. Jesus ali está afirmando na parábola, que ninguém se perde. Ele tem certeza absoluta que vai nos encontrar. Por isso que até encontrá-la, não vou procurá-la. Se eu achar eu volto, ou se eu vou procurá-la por um tempo. Não, até encontrá-la. Porque ele sabe que ele vai encontrar. Diferente de nós que não dá uma volta de quarteirão, não acha e vai para casa. Não, ele vai porque ele tem certeza que nós vamos nos arrepender. Que as leis universais estão aí para nos ensinar. E a dor não é castigo, e sim ensino. A dor é uma didática dele para nos colocar para cima, para não refletir, não fazer mais. Por isso que ele vai até encontrá-lo. O que é um pastor?
Ele sugere uma ideia de grandeza admirável, um ser espiritual de conduta nobre. Os pastores, vamos colocar aqui, quem é o nosso primeiro pastor? Nosso Criador, Deus. E Ele colocou na nossa consciência leis universais, para que possamos caminhar até que sozinhos, mas não estamos bons o suficiente para isso ainda. Um outro pastor que andou entre nós, Jesus, um espírito puro, um espírito que já venceu tudo que nós já passamos e que sabe amar inconstante, o seu amor é inabalável. É um pastor que trouxe todos esses ensinos para nós que nós estamos estudando aqui. Um outro pastor que nós podemos dizer, ali que nós estamos no deserto, é o mentor. Após nós meditarmos, refletirmos, lermos, agradecer, aprender a ouvir a sugestão dele, você vai ver que esse pastor, que é o nosso guia, ele não sai do nosso lado. Ele só vai dar uma trégua de nós quando nós estamos felizes em algo bom. Daí ele vai deixar nós curtir a felicidade sozinho. Quando nós estamos em dúvida ou em alguma caminhada, ele vai aqui com nós. Eu tenho certeza que ele está aqui, porque eu parei de tremer já. Eu só parei com 3 slides e ia parar, uns 4, eu já parei agora de tremer, então ele já chegou aqui. Ô companheiro, vamos. Vamos que agora você parou, né? Agora você para de gaguejar e vai. Outros pastores que nós podemos dizer, porque se você for pegar lá antigamente, o pastoreiro funcionava assim: existia o pastor maior e mais 2 ou 3 pastores menores. E esses 2 ou 3 estavam sempre em treinamento. Então, quem nós podemos entender como os pastores menores que estão em treinamento, mas já estão como pastores? Quem? Francisco de Assis, que veio aqui passar ensino para nós. Chico, podemos considerar. Kardec, que nos ensinou. São pastores menores. Não são grandes pastores, mas pastores que já trouxeram algo para nós andarmos e refletirmos no nosso deserto interior. Divaldo com tanta mensagem. Você tem Divaldo que tem uma mensagem agora de Divaldo muito, muito forte agora. Divaldo, ainda encarnado, um missionário. Missionário, a gente podemos classificar como pastor? Eu classifico como pastor porque é alguns livros que nós estudamos e crescemos com ele. Então eu acredito que o valor menor. Ainda aprendendo, ainda errando. Por isso que um pastor mestre e os outros pastorinhos, aqueles lá erram. E quando sai em busca, não é os menores, é o pastor, o grande, Jesus, Deus. Ele que sai, os outros ficam, porque eles ainda cometem erros. Olha lá, que Jesus diz a Pedro, no livro, quando voltar a primavera, na mensagem 3, é do Espírito Amélia Rodrigues pelo Divaldo. Jesus fala para Pedro numa linda mensagem: amar os bons é dever de retribuição. As 99 já estão salvas, estão no caminho. É dever de retribuição eu amar minhas 99. Mas servir e amar do que os menosprezam de nós e nos duvida é caridade para eles e felicidade para nós. Um pouco difícil, né? Pensa aí, vamos pensar hoje. O Brasil assim está dividido em 2. Você amar o outro lado não está fácil hoje. Mas devemos amar. Do outro lado, amar o lado de cá também não está fácil. Porque você amar esse, mesma ideia, mesmo pensamento, mesma lógica, é fácil. Isso daí é só retribua o que ele me faz. O outro que é contra o seu princípio. Está lá, ó. Jesus ensina. É caridade para com eles e felicidade para com nós. Mesmo que não tenham o mesmo entendimento que nós, o mesmo conceito que nós. Continuando. Encontrando-a alegre, a coloca sobre os seus ombros e após dirige-se para a sua casa. Então, Jesus saiu em busca porque ele tinha certeza que ia encontrar. Nós chamamos porque se perdemos e doeu. O sofrimento dele. Coloquei essa imagem aqui porque ela é muito linda. Olha Jesus sorrindo para nós. Nós ali perdidos, sozinhos, ele nos acolhe e sorri para nós, porque ele encontrou e coloca no seu ombro, ainda sorrindo. É muito lindo essas duas. Para quem estudou e leu várias coisas, ele dá até vontade de chorar. É muito lindo essa mensagem.
Ainda mais. Normalmente, quando um familiar, um amigo, um parente se perde, nós saímos atrás, demoramos, mas encontramos. Quando encontramos, nós até acolhemos ele, mas não colocamos no ombro, porque nós temos muita interioridade ainda. O que nós vamos fazer? Nós vamos acolher, pegar, resgatar, vamos fazer andar para sentir a dor e vamos depois jogar na cara o que ele fez para ensinar como atividade está muito errada. Eu não sei expressar, mas na psicologia isso aí não funciona muito bem. Acolher, né? Não funciona muito bem jogar o erro assim de uma vez, né? Não, né? Não funciona. Então, nós fazemos isso. A maioria, quem não tem conhecimento, faz isso. Pega e fica apontando o erro. Acolhe, resgata, mas põe erro. Mas Jesus não. Jesus pega, coloca no meu filho, você não vai andar, você já sofreu. Vem aqui, eu vou te carregar, vou te levar. Chega de errar, vamos acertar agora. Eu vou te ensinar como não acertar. Não é errado. Não é errado. Vou ensinar como não é errado, porque senão não acertando, vão ficar lá atrás, né? Olha lá. E dirige para a sua casa. Eu coloquei mais essa mensaginha daí que ali no computador dá para ver que ele ainda está sorrindo bastante, com ela no colo, no celular, junto com todos. Eu peguei aqui para a gente entender um pouco isso daí, para a gente focar nessa alegria de Jesus. Daí, na questão 1007 do Livro dos Espíritos, São Luís responde a Kardec. Kardec pergunta: haverá espíritos que nunca se arrependem? Há espíritos de arrependimento muito tardio. Pretender-se, porém, que nunca se melhore, seria negar a lei do progresso, como alguém que dissesse que a criança não pode tornar-se adulto. Olha a alegria, ele sabe, diferente de nós, que nós vamos crescer, que nós vamos evoluir dentro do erro, nós vamos aprender com ele para não errar mais. Ainda na 1009, Kardec insiste perguntando: assim, as penas impostas jamais o são para toda a eternidade? Muitos de nós acham que quando alguém se perde, né? Se está na droga, está no álcool ou está no crime, não tem como voltar mais, que é para a eternidade. Isso daí só dando cabo e mesmo do lado de lá não vai voltar. Quem trabalha com mesa mediúnica sabe que tem como trazer de volta porque ele se arrepende. Aqui está a explicação. E mesmo encarnado, com bom direcionamento, com bons estudos, eles também retornam. Daí, Santo Agostinho responde para Kardec: pobre ovelha desgarrada, aprender a ver, aproximar-se de vós o bom pastor, de longe de vos banir para todo sempre de sua presença, vem pessoalmente ao vosso encontro, para vos conduzir ao aprisco. Filhos pródigos, deixai o vosso voluntário exílio, caminhai vossos passos para a morada paterna. Ó Pai, vos estende os braços, está sempre, ó Pai, vos estende os braços e está sempre pronto a festejar o vosso regresso ao seio da família. Está vendo? Vigiai, ele sempre está com nós. Jesus sempre, nossos guias, um bom espírito. Eu fiz isso porque eu não tenho ninguém comigo, eu fiz isso porque eu não tive uma orientação, mas só nós abrimos a percepção, olharmos para o lado, você vai ver tanto encarnados como desencarnados, estão todos ali para nos ajudar. Santo Agostinho nos confirma isso. Vamos lá, continuando. Convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque encontrei minha ovelha perdida. Olha Jesus ainda alegre: alegrai-vos comigo. Continua na felicidade. Isso acontece com o nosso dia a dia, né? Quando nós trazemos alguém que está no descaminho, depois de no lar, ou no hospital, ou em algum lugar, pode ele está salvo, nós pegamos o telefone e estamos ligando para todo mundo. Consegui, ele está aqui comigo agora. Recuperei meu filho, meu pai, meu irmão, meu amigo. Você sai contando para todo mundo.
que vem da natureza nossa, provavelmente essa parábola que vem falando para nós há 2000 anos na nossa cabeça e ainda não aprendeu, né? Então, às vezes, esse pouquinho vem essa tona, porque isso é constante. Eu duvido que tem alguém que quando tem um amigo ou que está doente, alguma coisa, que ele se recupera, não sai ligando para todo mundo, contente. Todos são assim. Então, Jesus também mostrando que nós estamos no caminho certo. O porquê Jesus se alegra com nós, fora essa daí. Vou contar uma historinha rapidinho aqui, para fazer isso daí. Vamos dizer assim, ó, porque a matemática nossa é um pouco diferente da matemática divina. A matemática divina é perfeita, a nossa sempre vai um pouquinho, como os fariseus, puxar um pouquinho para nós, né? Então vamos lá. Imaginemos aqui que cada mulher daqui tem 100 casas para limpar todos os dias. E cada homem aqui 100 telhado para trocar todos os dias. Todos os dias é assim. Nós temos isso. De repente, a senhora liga para você e fala: hoje você não precisa vir limpar minha casa. E o rapaz liga para você e fala: hoje você não precisa vir assentar um telhado, colocar um telhado para nós. Qual que é a nossa reação? Pô, tem 99, você não vai fazer falta. Nem no financeiro vai afetar. E eu vou ter um tempo para descansar. Eu vou descansar. Vou sair procurar um para completar meu dia. Vai que eu bato. Vai que eu me machuco. Não vou sair, não. Vou ficar aqui. Mas para Deus, para Jesus, não. Um faz falta. Um é importante. Porque Deus confiou-nos a Jesus. Jesus falou: nenhuma das ovelhas de meu pai se perderá. Então, todos para nós. A matemática dele não é igual a nossa. Nós não vamos se contentar com 99. Nós se contentamos com 99. Ele não, ele quer 100. Então, por isso que ele sai na certeza de nos pegar, de nos recolher, de nos auxiliar. E para o final da parábola, eu vos digo que deste modo haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não têm necessidade de arrependimento. Quem ouve assim, lendo rapidamente, acha até estranho, né? Jesus fala isso, né? Que vai ficar mais feliz com quem se perdeu. É bem, sei lá, soa tão legal, né? Mas a hora que você começa a estudar, é uma lógica. As 99 estão salvas. As 99 estão no aprisco. Ainda não estão 100% evoluídas, mas elas estão lá. É o dever de retribuição. Então, por isso que a espiritualidade fica mais feliz quando pega a perdida. Porque a perdida, ela estava na queda. A perdida estava, além na queda, muitas delas levando outros para a queda. Então, aí é a alegria de trazê-la de volta, reensinar em encarnações ou na vida atual, ensinar tudo de novo e trazendo a felicidade de encontrar lá na matemática, como eu acabo de falar. Encontrar a perdida é muito maior, porque aquelas já estão salvas, né? Quem está salvo a gente está muito contente, mas quem se perdeu fica muito mais feliz. Dentro disso eu trouxe uma mensagem de Miramês, lá da filosofia, lá no livro 19 e 20. O arrependimento no estado carnal é oportunidade que a alma está tendo para reformar sua vida. Esse ensejo, no tocante ao porvir, é de grande validade espiritual. Quando a alma o aproveita e se esforça para melhorar no silêncio da sua atividade secreta. O pensamento é o meio de começar. Mesmo estando endividado ante as leis naturais, o nosso dever é começar. A felicidade dele, mesmo estando endividado, essa endividado aqui não é que nós vamos ter que pagar, você vai ter que fazer isso porque você fez muito erro, você tem que fazer isso. Não é assim que funciona com Deus, com Jesus.
nós resgatados, aprendendo, refletindo o nosso erro, depois de um pouco mais estáveis espiritualmente lá na reticidade, não é mais lá que isso acontece, né? Aqui alguns casos, mas é mais lá. Nós pedimos para reparar. Ele não impõe a reparação. Nós temos que reparar. Mas Ele sabe, Deus sabe, que nós vamos pedir a reparação. Que nossa consciência, nossa pensamento não vai deixar de nos cobrar. Porque nós não vamos conseguir ficar em paz nem lá. Existem muitos e muitos livros que relatam isso. E um dos livros é bem conhecido, muito grande, bem conhecido, que é Memórias do Suicida. O filho de um médico da colônia, ele está ajudando lá, não precisa mais encarnar, mas ele pede, porque ele tem uma pendência subconsciente dele, não deixa ele ficar em paz. Ele pede para voltar, mesmo com medo de errar. Não precisando de tanta coisa que ele já faz bem lá. Continuando na mesma mensagem mais à frente, a consciência sendo o tribunal dentro de nós é igual à nossa mestra. Dentro dela fala a voz de Deus, que a tudo comanda. O homem arrependido se mostra ávido pelo cumprimento do dever e passa a entrar na competição, travando lutas consigo mesmo na aquisição dos valores imortais do Espírito. Aí que eu falei. Você pede para fazer, você vai conflitar o seu negativo com o positivo e não vai querer deixar nenhuma pendência. Mas no final da mensagem, eu também comentei aqui no começo, tendes exemplos de espíritos que voltam. Isso é o que volta, são que volta entre mensagens e psicografia, dizendo aos homens que ninguém morre, que a vida continua, que deve aproveitar os ensejos de mudanças de vida, sempre com Jesus, pois o Mestre não desampara suas ovelhas. É interessante. Estamos chegando no fim da palestra. Eu achei que eu ia fazer uma palestra de até a meia-noite, mas o Diego foi dando sinal assim para mim, ó, não faz, então fui encurtando um pouquinho. Tu quer ter? Vou colocar um vidinho, que é o vídeo da parábola. Pedir para vocês todos refletirem no que eu falei. Se eu não baguncei a mente de ninguém, eu acho que não, né? Está tudo em ordem, né? Então, se não tem uma psicóloga para ajudar vocês. Tá. Daí, conforme a parábola não está tão fielzinha a essa, porque eu não achei uma bem fiel, mas ela está bem igual. Reflita o que eu falei dentro do filminho da imagem, e após eu já vou fazer a prece final para nós nos dirigirmos ao passe. Então já vou deixá-los parados, tá, Diego? Sim, senhor. O senhor que manda. Esse recebe pecadores e come com eles. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, jubiloso. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende.
mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento.